Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. O que importa é que você está aqui participando desse devocional de petição, palavra e prática. Vamos orar, vamos ouvir a palavra e vamos colocar em prática uma lição que a palavra nos ensina. Vamos em 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 12 ao verso 14 agora, tá bom? Acompanhe comigo esse texto. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente. Como também já nos entenderam em parte que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. Paulo, nesses pequenos versos, estava falando para os irmãos de Coríntios qual eram os parâmetros de sua vida. E ele não está falando só da vida dele, está falando da vida de Timóteo, que estava acompanhando ele, por exemplo. Quais os parâmetros da nossa vida? Então, o primeiro parâmetro da vida de Paulo era mente limpa e santidade prática. Ele estava dizendo para os irmãos daquela igreja: olha, a minha mente não tem culpa. Um parâmetro importante para a minha vida é ter mente limpa, uma mente sem culpa, uma mente que tem uma consciência tranquila e uma vida de santidade prática. Eu sei, a maioria dos cristãos hoje estão dizendo que santidade é uma utopia. Santidade é algo que não existe. Santo só Deus, não é? Somos todos pecadores e somos pecadores, mas podemos viver uma vida santa através do Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que ele tinha uma vida de santidade na prática e a mente dele estava com a consciência sempre limpa e tranquila. Se Paulo podia viver assim, por que eu e você não podemos viver se o Espírito Santo que habitava em Paulo também habita em nós? Que o poder de Deus que manifestava na vida de Paulo também pode manifestar em nossas vidas. Não podemos ter esses parâmetros de vida como Paulo tinha? Veja que ele também estava falando para os irmãos os seus parâmetros de conduta. Ora, se os parâmetros da sua vida eram mente limpa e vida santa, a sua conduta era de dependência da graça de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Bem, eu não tenho uma mente limpa e nem uma vida santa através dos meus méritos. É graça de Deus. É porque eu vivo na dependência de Deus. E esse é os parâmetros da minha conduta, viver na dependência de Deus. Tentar ser santo através de esforços humanos e através de meritocracia não vai conseguir, não é? É pela graça. Mas ele vai além disso. Ele diz que ele vive pela graça e não vive segundo a sabedoria humana. Não. Ele não fica dependendo de filosofias humanas, de sabedorias humanas, nem sabedoria que vem dele próprio. Não. É pura dependência de Deus. E essa era o parâmetro da sua conduta de vida. Viver na dependência da graça desse Deus. Mas ele também está falando sobre os parâmetros dos seus alvos. Os alvos que ele tem na sua vida. E os alvos que ele tem na sua vida não tem nada a ver com poder, dinheiro, reconhecimento humano, casa própria, uma carruagem bonita. Não. Não era dinheiro. Não eram esses alvos de Paulo. Os alvos de Paulo era glorificar a Deus, viver para a glória de Deus e abençoar pessoas, principalmente os irmãos de Coríntios. Glorificar a Deus e abençoar pessoas era o alvo ou os alvos principais de Paulo. Isso não quer dizer que ter reconhecimento humano,
ter cargos, ter dinheiro, ter um bom emprego, ter um bom carro é ruim. Não, isso é bom. Tomara que você tenha. Tomara que eu tenha um dia. Mas Paulo está dizendo que isso é consequência. E são alvos secundários. Isso não pode ser alvos principais. Não pode ser os parâmetros dos alvos das nossas vidas. Nem a felicidade. Nem a felicidade pode ser o alvo principal da sua vida. Por quê? Porque é simples. Porque se o alvo principal da sua vida for a sua felicidade, for dinheiro, for cargo, for poder, for reconhecimento humano, você vai atropelar pessoas e possivelmente vai entristecer o seu Deus para alcançar esses alvos. Se o seu alvo principal, por exemplo, for a sua felicidade, você vai atrás da sua felicidade a qualquer custo. E muitas vezes o custo é a infelicidade daquelas pessoas que você diz que ama. É deixar um coração triste, pesado para aquelas pessoas que você ama. Porque não importa se a sua felicidade gera tristeza para outros. O que importa é que você está feliz. E isso agrada a Deus? E isso te leva a abençoar outros? Claro que não. Veja que o nosso alvo principal sempre tem que ser agradar a Deus e abençoar pessoas. Quando esses não são os alvos principais, o nosso coração fica corrompido pelo pecado e insensível diante de Deus e diante das pessoas que nos rodeiam. Perceba o que Paulo está dizendo. O meu alvo principal diante de Deus é mostrar ao Senhor o que eu fiz para vocês. O que eu vou mostrar a Deus é a vida de vocês. E o que vocês vão mostrar para Deus é a minha vida. O que Deus quer ver não é se eu tive dinheiro, cargo, poder, reconhecimento. Não. Deus quer saber se eu glorifiquei a Ele e abençoei pessoas. E eu vou mostrar para Ele, através da vida de vocês, que eu glorifiquei o nome dEle e abençoei vocês. E esses foram meus alvos. Por isso, eu quero lembrar você. Cuidado. Se o alvo principal da sua vida não for esses parâmetros de conduta, de vida e de alcance, aquilo que você deseja alcançar, o seu coração pode se corromper. Porque na busca daquilo que não glorifica a Deus e não abençoa pessoas, você acaba entristecendo a Deus e pessoas. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa. Que o Senhor possa abençoar esse meu irmão e essa minha irmã, para que ele possa ter os parâmetros certos na sua vida, na sua conduta e nos seus alvos. Que ele não possa atropelar esses parâmetros, mas possa viver para a Tua glória e para abençoar pessoas, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você, pelos seus pedidos. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração. Como isso aqui é gravado, eu não vou poder orar ao vivo, mas eu vou poder ler, responder e colocar os seus pedidos nas minhas orações, tá bom? Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de dar um like aqui e orar por mim também, assim como eu vou orar por vocês. E as nossas orações mútuas vai nos abençoando um ao outro. Também não se esqueça que a fé vem pelo ouvir, mas a transformação é pela obediência. Deus te abençoe e até amanhã,